Olá, alunos e alunas da licenciatura em Pedagogia, sejam bem-vindos ao componente curricular Teorias Educacionais. Eu sou a professora Nádia Helena de Araújo Souza e estarei acompanhando vocês no desenvolvimento desta disciplina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Caros alunos e caras alunas, estamos começando um novo semestre letivo e com ele vem muitos desafios, novos aprendizados e principalmente novas oportunidades de crescermos e vivermos momentos ricos e produtivos. É uma satisfação estar com você nessa caminhada tão enriquecedora que é a construção e descoberta ou redescoberta do magistério. Esta disciplina Teorias Educacionais é muito importante para a sua formação profissional, pois você terá a oportunidade de conhecer as teorias que sustentam as práticas pedagógicas e também de identificá-las no espaço escolar. Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Teorias Educacionais. Como dito anteriormente, eu sou a professora Nádia Helena. Vou apresentar para vocês um pouco do meu itinerário formativo. Eu sou mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, tenho especialização em Docência do Ensino Superior, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão e iniciei a minha carreira docente em 2002 como professora alfabetizadora na Rede Municipal de Ensino de São Luís. Atualmente, eu sou coordenadora pedagógica na Rede Estadual de Ensino e trabalho com a formação de professores. E também sou professora do Instituto Federal do Maranhão desde 2012, atuando na educação básica, técnica e tecnológica. Antes de apresentar o plano de ensino, é importante eu dizer que a nossa disciplina está organizada em 4 unidades e tem um total de 80 horas. A ementa da disciplina é o estudo das diferentes concepções teóricas e epistemológicas que fundamentam o campo da educação, a caracterização da teoria pedagógica dos clássicos aos contemporâneos, discussão das tendências e correntes da educação a partir das teorias críticas e pós-críticas, e estudo dos contextos educacionais em diferentes espaços e tempos históricos. O objetivo geral da nossa disciplina é o de compreender as principais concepções e pressupostos educacionais que fundamentam a prática pedagógica no ambiente escolar. Nós iremos estudar o conhecimento e as teorias da educação, nós iremos abordar um pouco sobre essa epistemologia, o significado e a sua relação com a educação, e também iremos estudar as teorias do conhecimento, as principais teorias que são o inatismo, o empirismo e o interacionismo. Os objetivos para esta aula são conhecer os conceitos e fundamentos da educação que sustentam a prática pedagógica na sala de aula, a importância dessas teorias para a gente compreender como é que está organizada a sala de aula, no sentido de como os professores concebem essas teorias dentro da sala de aula, e identificar as características e teóricos que embasam as teorias inatistas, empiristas e interacionistas do conhecimento. Na unidade 2, nós estudaremos as tendências pedagógicas na prática escolar a partir da pedagogia liberal e progressista. Os conteúdos serão as tendências pedagógicas tradicional, renovada, progressivista e renovada não progressivista, além da tendência tecnicista. Todos esses conteúdos aqui fazem parte da pedagogia liberal. Além disso, nós iremos estudar as tendências pedagógicas libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos e histórico-crítica, que na verdade são as mesmas teorias, só que escritas por autores diferentes, mas culmina na mesma tendência. Os objetivos dessa unidade 2 são de compreender o contexto do surgimento da pedagogia liberal e as tendências que são emanadas dela, entender também as características das tendências pedagógica tradicional, a renovada progressista, a renovada não progressista e tecnicista, discutindo também as repercussões no ambiente escolar. E por último, nós iremos entender as características das tendências pedagógicas libertadora, libertária, crítico-social do conteúdo ou histórico-crítica, discutindo também as suas repercussões no ambiente escolar.
Na unidade 3, nós iremos estudar as tendências pedagógicas na prática escolar a partir das teorias crítico-reprodutivistas e contemporâneas. Os conteúdos serão as teorias crítico-reprodutivistas, segundo alguns autores, são eles o Bourdieu, Althusser e o Baudelot-Stablet, né, que são teorias crítico-reprodutivistas, e também algumas teorias e correntes contemporâneas da educação, entre elas o neocognitivismo, a racional tecnológica, a holística e a pós-moderna. Os objetivos da unidade 3 serão compreender o contexto de surgimento das teorias crítico-reprodutivistas e as características dessas teorias, segundo os autores Bourdieu, Althusser, Baudelot-Stablet, e também temos como objetivo caracterizar as teorias e as correntes contemporâneas da educação. Então, esses são os objetivos para a nossa unidade 3. Na unidade 4, nós iremos abordar as ideias pedagógicas no contexto educacional brasileiro e maranhense. Portanto, os nossos conteúdos serão as ideias pedagógicas na história da educação brasileira. Nós iremos fazer alguns recortes da história da educação, apresentando as ideias presentes, né, nesse contexto. Também as ideias pedagógicas na história da educação maranhense, fazendo alguns recortes. Os objetivos dessa unidade 4 são identificar as principais ideias pedagógicas presentes na história da educação brasileira, do período colonial ao republicano, e compreender as principais ideias pedagógicas presentes na história da educação maranhense. Os procedimentos de ensino adotados na nossa disciplina serão a participação em atividades presenciais, o estudo dos materiais disponibilizados no AVA, a resolução das atividades também disponível no ambiente virtual de aprendizagem e a resolução das avaliações presenciais. Aqui nós temos algumas atividades que irão compor o nosso processo avaliativo nessa disciplina de teorias educacionais. Na unidade 1, vocês irão responder um questionário online com 5 questões referente às concepções epistemológicas da educação. Já na unidade 2, vocês irão assistir 2 vídeos curtos, um vídeo sobre a educação no Brasil e um clipe da música Another Brick in the Wall, que vocês irão assistir e posteriormente vocês irão produzir um texto, um pequeno texto dissertativo, em que vocês irão relacionar os conteúdos dos vídeos assistidos com as teorias educacionais estudadas na unidade 2. Na unidade 3, assim como na unidade 2, também será uma tarefa de envio de arquivo único. Na unidade 3, vocês irão ler o texto A Culpa do Fracasso Escolar Gera Discursos Conflitantes, que eu disponibilizei, e vocês irão discutir os discursos sobre as razões do fracasso escolar, tendo como aporte as teorias estudadas nessa unidade 3. Então, vocês irão ler o texto e relacionar os discursos do fracasso escolar com as teorias estudadas nessa unidade 3. A partir daí, vocês irão escrever um texto fazendo essa relação, no mínimo de 15 linhas, em que vocês irão discutir e produzir esse pequeno texto. A atividade avaliativa da unidade 4 será uma atividade de pesquisa e apresentação dos resultados. Vocês irão escolher um professor que esteja atuando em sala de aula para fazer uma entrevista. Nessa entrevista, vocês irão coletar os dados sobre as percepções desse professor, da professora, sobre questões relacionadas às teorias da aprendizagem. Então, eu disponibilizei algumas dicas que vocês têm que considerar para esta pesquisa e também disponibilizei um roteiro para que vocês façam a entrevista com esse professor ou com essa professora. Nesse roteiro tem dados da identificação do entrevistado, como idade, sexo, nível de escolaridade. É importante não identificar quem é o professor ou a professora, mas só os dados de identificação geral. Além disso, nós temos também algumas questões relacionadas às concepções desse professor, que é para a gente pensar quais são as falas deles
e onde ele se encaixa. Essas falas vão se encaixar em quais teorias? Então, são questões bem gerais sobre o que é desenvolvimento, o papel da família, o papel do professor e outras questões que vocês terão acesso. Portanto, nessa atividade, vocês irão convidar um professor para vocês entrevistar e, a partir das respostas dos professores, é que vocês irão relacionar com as teorias estudadas durante esta disciplina, fazendo depois um texto que será apresentado no último encontro. Os recursos que utilizaremos para esta disciplina serão o ambiente virtual de aprendizagem, as suas ferramentas, os textos, os vídeos e outros recursos possíveis, como DataShow, a lousa branca. E aqui eu trago algumas referências básicas, mas muito importantes que vocês têm aí no ambiente virtual de aprendizagem, que são autores referências, como Libânio, A Democratização da Escola Pública, que é um livro muito importante. O autor também, Lucchesi, que fala sobre a filosofia da educação. E o Demerval Saviani, no seu livro, que é um clássico, A Escola e Democracia. Então, são referências que vocês podem estar aprofundando os conhecimentos de vocês e sugiro também para que vocês vejam as referências disponibilizadas no plano de ensino que está no AVA. Olá, pessoal, sou eu novamente, a professora Nádia Helena de Araújo Souza, e neste momento eu vou explicar um pouco a atividade presencial para que vocês possam desenvolver da melhor forma possível aí no encontro presencial. O objetivo da nossa atividade é o de refletir sobre a epistemologia subjacente ao trabalho do professor, da professora, a partir de um vídeo e de um texto que trata sobre o assunto. Então, os procedimentos adotados, como é que vamos desenvolver esta atividade? Primeiramente, a turma deve assistir ao vídeo Professora Alcônia Donato é homenageada por ex-alunos, que está disponível aqui neste endereço. Vocês irão assistir esse filme. Depois, a turma será dividida em grupos de no máximo 5 alunos. Em seguida, os grupos eles irão fazer a leitura do texto Ideias, Concepções e Teorias que sustentam a prática de qualquer professor. Esse texto é um texto do MEC muito interessante que está disponível neste endereço eletrônico. Continuando os procedimentos, posteriormente, o mediador ou tutor, ele irá disponibilizar alguns questionamentos para que sejam discutidos no grupo. Então, os questionamentos eles estarão relacionados ao texto lido e ao vídeo assistido. Depois disso, os grupos eles devem apresentar seu posicionamento diante dos questionamentos feitos pelo mediador e os demais grupos eles devem colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca do assunto para enriquecer a discussão. E por último, o mediador ou a mediadora guiará o debate a partir da chave de correção dos questionamentos. É uma atividade bem simples, vocês vão gostar porque o vídeo ele é muito interessante, é um vídeo que vai despertar a discussão e vai despertar um olhar diferenciado para o professor e para a sala de aula. Além disso, o texto também é muito interessante e um texto curto, que não vai demandar muito tempo para ser lido. Desejo bons estudos a todos, tá, pessoal? Bom trabalho e a gente se vê numa próxima oportunidade.